E o nosso estudo de hoje é o capítulo 2 do livro Canais da Vida, tem por título Marcas Mediúnicas. E mediunidade, efetivamente, é o recurso de todos, de vez que o intercâmbio espiritual reponta em toda parte. Urge, porém, classificar-lhes as ocorrências a fim de que se lhes especifique a natureza essencial. Vejamos, por isso, algumas das marcas que assinalam os fenômenos mediúnicos sem a doutrina espírita à luz do Evangelho do Cristo. Revelação sem respeito, talento sem caráter, instrução sem educação, liberdade sem disciplina, conversação sem discernimento, indagação sem trabalho, iniciativa sem estudo, prazer sem responsabilidade, pesquisa sem consciência, tempo sem proveito. Examinemos em seguida marcas outras que registram os fenômenos mediúnicos orientados pelo Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Conhecimento sem basófia, fé sem fanatismo, caridade sem ostentação, serviço sem apego, resignação sem preguiça, firmeza sem violência, fraternidade sem distinção de pessoas, afeição sem desequilíbrio, dever sem constrangimento. No fenômeno mediúnico sem o Evangelho de Jesus, vemos a criatura tentando situar o reino de Deus na exaltação do império egoístico do eu, mas no fenômeno mediúnico sobre as lições do Divino Mestre, encontramos a criatura conduzindo as forças do próprio eu para a exaltação do reino de Deus. É interessante, né? Enquanto eu estava fazendo a leitura aqui, estava vindo na cabeça que se a gente consultar aí no YouTube um vídeo em que Chico Xavier ele é entrevistado no programa Pinga Fogo, vocês vão encontrar dois programas. Eu estou falando do primeiro programa. Vai ver Pinga Fogo 1, Pinga Fogo 2. No primeiro programa tem um momento que Chico Xavier ele é perguntado sobre o trabalho mediúnico dele, e ele diz que quando ele estava escrevendo o livro há 2000 anos do Emmanuel, ele tem um momento que ele parece ter entrado em transe e ele estava olhando para o céu, vendo o céu com nuvens, estava olhando as roupas da época, estava olhando o cenário da época, e ele começou a experimentar meio que um desespero na hora, e o Emmanuel falou: calma, você está dentro do meu pensamento, você está vendo o que eu vivi. E ele conta, né, com uma certa empolgação e ao mesmo tempo, né, mostrando para a gente como é que foi a experiência dele, né. Aí, ao mesmo tempo, a gente lembra que Jorge Amado, escritor muito querido aqui do Brasil, ele teve um período da vida dele que ele assinou um contrato com a Abril Cultural e ele tinha que escrever tantos livros, tinha uma meta. Então ele relata que ele sentava na frente da máquina de escrever, muitos dos jovens aí não vão saber o que é isso, mas é como se fosse o teclado de digitação do computador hoje. Ele sentava na máquina de datilografar e falava que como se na frente dele aparecesse uma televisão que ele vinha assistindo o desenrolar dos fatos e só digitando ali, né, datilografando o que ele estava vendo. É um fenômeno mediúnico. E um terceiro caso, agora, a gente lembra de um grande escritor e que também ficou muito famoso nos Estados Unidos pelos seus filmes, notadamente de terror, que eu não vou falar aqui o nome dele, mas é muito famoso, muito famoso. Muitos dos filmes aí que embalaram aí as décadas de 80, 90, os anos 2000, são filmes, né, baseados em livro dele. E que ele simplesmente, tendo a mesma experiência também, de só sentar na frente da máquina para poder datilografar o que ele estava vendo, o cenário que ele estava vendo, ele escreveu filmes de terror, escreveu roteiros de terror que viraram filmes de terror. Livros que depois foram adaptados para o cinema. E a gente está vendo três tipos de mediunidade aqui. Uma mediunidade que está vindo para o campo do desequilíbrio. A gente fala do desequilíbrio porque a gente lembra de uma reportagem feita em duas universidades dos Estados Unidos, em Virgínia e na Berkeley, que pegaram um grupo de jovens, eles tiravam o sangue daqueles jovens antes de entrar na sessão do cinema e depois de entrar, de sair, né, quando terminava o filme. E fizeram essa experiência com filmes de amor, depois com filmes de guerra, com filmes de terror e com filmes também, até mesmo de filmes pornográficos. E
o resultado foi o seguinte: a taxa de imunoglobina daqueles jovens que assistiram o filme de terror, o filme de guerra e até mesmo o filme pornográfico, caiu depois que eles saíram do cinema. Ou seja, a pessoa fica mais propensa a desenvolver doenças, porque a imunoglobina da pessoa fica baixa. Aí muita gente vai falar, inclusive, né, uma vez foi até motivo de debate nosso em curso, né, curso espírita. Mas o filme pornográfico também, porque ali não tem amor naquele filme, ali é o que existe de mais vil, de mais banal em matéria de sensualidade, é uma violência. Ele faz isso também com a pessoa, né? Então eu fiquei pensando, olha, 3 tipos de mediunidade. A mediunidade está espalhada em todos os lugares, em todas as religiões e até fora das religiões. Mas nas religiões, as pessoas até hoje, né, não vão querer usar o termo mediunidade, porque mediunidade é uma palavra que foi criada pelo Espiritismo, foi trazida pelos Espíritos através de Allan Kardec. Mas vai usar outros termos, como foi a manifestação do Espírito Santo. Quem é o Espírito? O Espírito Santo de Deus é diferente de mediunidade. Ué, não é Espírito? É alguém encarnado que está falando com você? Então estude o conceito de mediunidade, que você vai ver que o grande desafio nosso, igual eu já tive a oportunidade de conversar com um pastor evangélico uma vez, ele falou para mim assim, né? Falou: Robson, quando eu venho na minha mente, ou eu escuto uma voz me trazendo um conselho que é bom para mim, eu digo que veio do Espírito Santo. Quando é ruim, eu digo que veio do demônio, né? Eu falei para ele, então você há de convir que o nosso grande desafio é saber discernir um do outro, porque muitas das vezes, entre aspas, o demônio pode se disfarçar de Espírito Santo. Ele falou: é verdade. Eu falei: é o mesmo desafio que a gente tem na doutrina espírita, só que ao invés de colocar todo mundo no mesmo balaio, né, chamar de Espírito Santo tudo que é bom e demônio tudo que é ruim, para a gente eles dão nomes às vezes. Então, para mim, o Espírito Santo às vezes tem um determinado nome, é o Dr. Herman, é o Espírito X, é o Espírito X. Mas, na verdade, a mediunidade ela existe em todos os lugares, e a gente é que vai definir daqui para frente o que a gente vai fazer, o uso que a gente vai dar com a mediunidade. E o Emmanuel vem falar aqui para a gente: quer ver exemplos de mediunidade sem a doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo? Revelação sem respeito, piadas, anedotas, inspirações que vêm de todas as maneiras para agredir as pessoas, talento sem caráter, instrução sem educação, liberdade sem disciplina. Ele traz aqui para a gente um repertório para a gente analisar e até pensar, né, muito profundamente. Estou utilizando da maneira correta a minha mediunidade? Aí as pessoas vão falar assim: mas a mediunidade, não, eu não me entrego a trabalho mediúnico. Não, gente, a gente está sendo inspirado o tempo todo, intuído o tempo todo. A conversa espiritual acontece mente a mente. Você não escuta a voz do espírito, nem vê o espírito, não. São ideias que vão chegando para a gente. Chegou a ideia, eu estou reproduzindo, eu estou sendo um médium. Por isso que se fala que, né, de ordinário, todos temos algum grau de mediunidade, porque todos sentem, de maneira diferente, a influência do espírito, uns de maneira mais ostensiva, outros de maneira menos ostensiva, mas todo mundo sente isso. Agora, quando a gente está usando o Evangelho do Cristo, aí vem aí vale a pena a gente repetir, né? Conhecimento sem orgulho, basófia, sem nada disso. Fé sem fanatismo, caridade sem ostentação, serviço sem apego, resignação sem preguiça, firmeza sem violência, fraternidade sem distinção de pessoas, afeição sem desequilíbrio, dever sem constrangimento. Isso vai se caracterizar como a mediunidade com Jesus. Então, é um estudo ainda muito profundo para a gente fazer. Tem ainda os preconceitos em cima dos termos, essas disputas entre as religiões, uma querendo ser dona da verdade com relação à outra. E a gente vai afirmar que, né, todas estão buscando Jesus de maneira sincera, elas vão ter os seus pontos de vista diferentes, mas, na verdade, todas se completam, né? A gente vai chegar à conclusão um dia, cada um viu sobre um determinado ângulo, mas juntando os ângulos todos, a gente vai perceber que quando a gente tem sinceridade no coração, a busca por Deus ela é sempre legítima. Que
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.